Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós, que sejamos gratos pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, os ensinamentos de Jesus. Sempre é uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, conversando, aprendendo um pouco mais sobre os ensinamentos do nosso irmão maior Jesus Cristo. E dando continuidade às leituras e comentários que estamos fazendo sobre as lições do livro Fonte Viva, essa semana os mentores separaram para nós a lição número 81, chamada A Candeia Viva, baseada numa passagem do próprio Mestre Jesus, que está em Mateus capítulo 5, versículo 15, onde o Mestre diz assim: Ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do módio, mas no velador, e assim alumia a todos que estão na casa. Então, como a gente sempre faz, a gente vai fazer a leitura completa da lição, e depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela. A lição ela começa assim: muitos aprendizes interpretam semelhantes palavras do mestre como apelo à pregação sistemática e desvairaram-se através de veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos através da propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhe é particular. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem um amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentamos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós aqui, o material da manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob medida do nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis, mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Essa lição é uma lição muito bonita e ela traz uma reflexão muito rica para nós, e ela acaba complementando um pouco da lição anterior que a gente fez do Renasce Agora, dessa importância que a gente tem nesse trabalho de se espalhar o bem, o amor pelo mundo, pelo universo. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui apenas para pagar nossas dívidas perante as leis de Deus. Nós temos uma certa responsabilidade também em ajudar Deus, Jesus, a espiritualidade, a fazer com que o bem ele se espalhe, se propague de acordo com o nosso momento, no nosso quadradinho ali, na nossa vivência, no nosso cercadinho onde a gente vive, e com isso ele ir se espalhando cada vez mais, até que o bem ele possa dominar o mundo. Um dia, e estamos caminhando para isso, o planeta ele está se transformando e ele está em transição para um planeta de regeneração, onde o bem ele já vai ser preponderante. Vai haver o mal? Sim, vai haver o mal, ainda vão haver as nossas oportunidades de acerto perante as leis de Deus, mas elas não serão tão pesadas, tão difíceis como elas são agora. E nós não vamos ter a impressão que a gente tem hoje de que o mal ele prevalece. Hoje é essa a nossa impressão. Num planeta de regeneração já não vai ser isso, o bem já vai prevalecer. E nós temos uma responsabilidade nesse trabalho de estarmos ajudando com que o bem ele prevaleça, com que o bem se fortaleça, onde quer que estejamos, e nesse caso na Terra, então que o bem se prevaleça na Terra. Mas como que a gente pode fazer isso? Até onde a gente é responsável, no que a gente pode ajudar? Aí Emmanuel ele começa a lição justamente trazendo aquela passagem do Alqueire, né, que é uma passagem assim ela é tão valiosa para nós, que não só tem um capítulo aqui no livro de André, no livro do Chico, né, dessa passagem de Emmanuel, do Fonte Viva, mas como tem um capítulo do Evangelho somente para isso, somente falando, inspirado nessa passagem, tão valiosa que ela é.
Aí Emmanuel ele traz um pouco dessa passagem, de como a gente enxerga essa passagem na maioria das vezes nos dias de hoje. Aí Emmanuel fala assim: muitos aprendizes interpretam semelhantes palavras do Cristo como apelo à pregação sistemática e desvairaram-se através de veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos através da propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhe é particular. Em verdade, o sermão da montanha, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Então, na maioria das vezes, quando a gente lê essa passagem de Jesus, né, que ele fala do alqueire, né, e da luz, né, que você não coloca a luz, no caso aqui, debaixo, né, do módio, mas no velador, na parte de cima, assim, para que ele possa iluminar toda a casa, e é mais uma vez interessante como Jesus, ele se apropriava da vida, né, de como as pessoas viviam naquela época, trazendo esses exemplos do cotidiano para explicar as coisas espirituais, que essa luz, né, muitas vezes a gente entende, nós que estamos, assim, procurando já seguir um caminho melhor, procurando ter um pouco mais de conhecimento ali, fazendo algumas reflexões diferentes que fazíamos no passado, ou a gente leva por esse lado da pregação sistemática, que muitas vezes a gente vê isso, né, pessoas, por exemplo, na rua pregando, né, e falando sobre as coisas da espiritualidade, sobre o ponto de vista que eles têm, né, falando muito, pregando muitas passagens da Bíblia, na maioria das vezes, né, ou até mesmo trazendo uma reflexão para nós que somos espíritas, muitas vezes nós que sabemos dos benefícios que a gente tem quando a gente adentra uma casa espírita, muitas vezes a gente quer pegar uma pessoa que a gente ama, que a gente gosta, e levar para a casa espírita, pega pelo braço e fala, vamos lá para a casa espírita, vamos lá para você receber um passe, vamos lá para você ouvir o evangelho, né? Vamos lá para você ser tratado. Muitas vezes a gente quer fazer isso com a pessoa. Só que a gente precisa lembrar de um detalhe importante. Nem todo mundo está preparado, nem todo mundo enxerga esse momento como uma oportunidade para fazer de receber esse convite e de aceitar esse convite. Muitas pessoas, às vezes, elas não é ainda o momento delas, e a gente precisa respeitar isso, né? Não impor isso com violência através da palavra ou até mesmo com algum gesto físico. Isso não adianta, isso não encontra resultado, isso não vai dar resultado, porque não é o momento dela. Lembremos sempre, todos nós somos hoje resultado de todas as experiências, vivências e trabalhos que realizamos em diversas reencarnações, planetas afora e aqui na Terra. E hoje nós estamos, por às vezes incrível que possa parecer, na nossa melhor encarnação. Então, muitas vezes, ainda não é o momento da pessoa aceitar esse chamado. Lembra daquele capítulo do Evangelho, muitos chamados e poucos escolhidos? Muitas vezes a espiritualidade, através de situações da vida, aproveitam esse momento para fazerem esses chamados. E esses chamados, eles consistem em quê? Justamente naquilo que a gente conversou um pouco na lição passada do Renova Agora, da gente enxergar o que realmente é importante para a gente. O que vale para nós? Qual é a minha verdadeira riqueza? Onde deve estar a minha verdadeira preocupação? É somente nas coisas materiais? Será que eu não devo me preocupar também um pouquinho com as coisas espirituais? Né? O que eu vou levar quando eu terminar essa passagem daqui? Então, são essas reflexões, muitas vezes, que a espiritualidade, através de situações na vida, trazem para fazer a reflexão às pessoas. E nós podemos ajudar com uma palavra amiga, mas mais do que isso, com o nosso comportamento, com o nosso exemplo, e a gente vai falar sobre isso. E é essa luz que isso significa. Quando Jesus ele fala para a gente colocar a luz em cima ali, para que ele possa iluminar a casa toda, ele está falando dessa nossa luz interna, para que a gente não guarde para nós, mas que sim, a gente possa isso mostrar para as outras pessoas, para que isso possa ir inspirando as pessoas, ao seu tempo, fazerem essa reflexão. Só que existe um detalhe importante. Como a gente vai acender essa luz? O que a gente pode fazer? De qual é essa luz da qual Emmanuel e Jesus aqui estão falando, né? Então é sobre isso que a gente vai falar agora, continuando a lição. Emmanuel fala assim: a assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentamos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. Então, como que a gente faz para a gente acender essa luz? Existem dois modos.
Um deles, a gente vai falar mais para o final da lição, é de como a gente pode trabalhar as nossas virtudes em prol do próximo. Mas também há um elemento muito importante para a gente acender essa nossa luz. É o nosso trabalho, é o nosso esforço persistente em estarmos procurando vencer as nossas más tendências, as nossas imperfeições, né? Trazer um pouco de luz às nossas sombras, aos nossos erros que nós cometemos por seres imperfeitos que ainda somos. O que acontece muitas vezes é que esse trabalho ele se torna um pouco mais difícil, porque nós temos a tendência de deixar com que o véu do orgulho e do egoísmo e da vaidade ele nos cubra e não enxergue esses defeitos dentro de nós. Às vezes a pessoa vai falar assim, mas você é teimoso, né? Você vai falar assim, que eu? Teimoso? Imagina. A pessoa vai falar assim, você é intolerante, né? Eu? Intolerante? A gente não vai parar para analisar, nossa, a pessoa falou que eu sou intolerante, será que eu sou mesmo? Não. Qual que é a nossa primeira, o nosso primeiro instinto? É o de defesa, fala, não, eu não. Então, muitas vezes a gente não faz esse reconhecimento desses defeitos que habitam em nós. E lembremos sempre, a gente sempre fala isso, quem nos acompanha aqui nas lições, até no curso de Espiritismo, vira e mexe, a gente está falando sobre isso. As imperfeições ainda fazem parte da gente, e isso é normal. É normal nós convivermos com os nossos medos, com a própria intolerância, com a impaciência, com a ansiedade, com os receios, com o egoísmo, com a vaidade. Ainda faz parte ainda. Nós somos seres imperfeitos, estamos aqui justamente para aprender. O nosso trabalho, quando estamos encarnados, é justamente isso, levar um pouco de luz a essas sombras, é trabalhar um pouco esses defeitos que habitam ainda dentro de nós, porque isso é que vai fazer com que essa luz nossa interior se acenda. E só o fato de nós estarmos trabalhando, nos esforçando para que a gente possa aos poucos ir vencendo isso, já indica que a gente está seguindo um caminho melhor. Essa luz dentro de nós, ela não vai se acender quando estivermos plenamente sendo paciente, plenamente sendo tolerante, plenamente sendo caridosos, não. Só o fato da gente estar lutando, da gente estar se esforçando, faz com que essa luz se acenda dentro de nós, e isso faz com que as pessoas à nossa volta enxerguem isso, e ao momento oportuno delas, elas façam reflexão sobre isso. Então, muitas vezes, como a lição fala, é sim importante a palavra, é sim importante a nossa posição, mas mais do que isso é o nosso comportamento. É isso que vai fazer com que as pessoas reflitam melhor sobre os caminhos, sobre aquilo que elas estão fazendo, para que no momento oportuno elas tomem a decisão. Né? Como foi até dito em lições passadas, às vezes a gente fica convidando, chega um momento que a gente não convida mais. Vai chegar um belo dia, uma bela manhã, que a pessoa ela mesma vai falar, você vai lá no centro espírita? Posso ir com você? É o momento de cada um, e a gente precisa respeitar isso, do mesmo jeito que o nosso momento foi respeitado. A espiritualidade está há séculos chamando a gente, séculos, chamando. E se, graças a Deus, hoje a gente finalmente ouviu o chamado e está procurando se esforçar, glória a Deus, aleluia, como Jesus fala, houve hoje salvação nessa casa. Já indica que a gente já está seguindo um caminho melhor. E assim vai ser com as pessoas à nossa volta também. O que a gente precisa fazer é ter esse esforço persistente. Porque muitas vezes vai vir o desânimo, muitas vezes a gente vai achar que esse nosso esforço não valeu de nada, que o resultado que a gente achava que a gente ia ter veio totalmente diferente daquilo que a gente imaginava, e tantas outras adversidades. Mas aí é que está o ponto. É justamente nas adversidades, quando a gente traz luz, a gente se esforça, a gente tem um comportamento diferente da maioria das pessoas, mais voltadas para o positivo, é que as pessoas vão enxergar isso, é que essa luz vai prevalecer. E é isso que Emmanuel, já indo para o final da lição, ele comenta, quando ele fala assim, é um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob medida do nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no ciclo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceite as verdades imperecíveis, mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em boa vontade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo da tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar.
Aqui duas coisas para a gente fechar a nossa lição, e Emmanuel ele termina falando sobre isso, a gente estava comentando, é necessário esse esforço, porque nada é fácil. Essa mudança dentro da gente, a gente não vai fazer de um dia para o outro. Eu era teimoso e do outro dia eu não sou mais. Eu era uma pessoa ansiosa e no outro dia eu já vou ser uma pessoa paciente. Não. Ela é feita aos poucos. E para que a gente possa ver o resultado disso, é necessário essa persistência. Né? E essa persistência vai fazer bem não só para nós, quando a gente estiver transformando essas nossas sombras, esses nossos defeitos em luzes, porque vai ajudar não só a nós, mas vai ajudar as pessoas à nossa volta nessa inspiração, né? Dessa mudança que elas podem fazer justamente nesses momentos. As pessoas percebem que existe alguma coisa diferente na gente justamente quando nós, em momentos mais adversos, respondemos com bem. Como lá Jesus ensinou, pagar o mal com bem. Porque a tendência é o quê? A gente sempre dá na mesma moeda. Quando a gente começa a trabalhar, quando a gente enxerga isso e começa a fazer diferente, as pessoas que estão à nossa volta, elas percebem isso. E isso indica que a gente já está seguindo um caminho um pouco melhor. Então, o nosso trabalho é, primeiro, fazer com que a nossa virtude prevaleça também, fazer com que essa nossa virtude, com aquilo que a gente já tem de bom, com aquilo que a gente já desenvolveu, que a gente já está trazendo de outras encarnações, de repente a nossa fé, de repente a nossa paciência, a nossa caridade, a nossa bondade, ou qualquer nossa tolerância, qualquer qualidade que a gente tiver, e isso é para que a gente possa trabalhar, como a lição fala, em favor do próximo, não em favor apenas de nós mesmos. Porque a gente tem a tendência do quê? Aquilo que a gente já tem de bom, a gente guarda para nós, a gente não divide, não empresta, não dá, não cede, não troca, não faz nada, a gente guarda apenas para nós. Né? Às vezes por medo, às vezes por não querer realmente dividir, às vezes por achar que a pessoa, tendo esse conhecimento, vai ser melhor que a gente, e tantos outros motivos. Mas não, é justamente ao contrário. Aquilo que eu tenho de bom, quanto mais eu dividir, compartilhar isso com a pessoa, isso mais vai crescer dentro de mim. Quanto mais eu treinar e, por exemplo, for paciente, tolerante com o próximo, isso não vai só ajudar o próximo a fazer enxergar essa tolerância e ele, no tempo dele, começar a fazer o trabalho, como eu vou ser mais paciente e eu como vou ser mais tolerante. Mais uma vez, o exemplo de Jesus. Jesus, ele veio e do alto da sua humildade e da sua sabedoria, ele poderia muito bem, com todas aquelas virtudes que ele tinha, usar aquilo para benefício dele. Ele poderia ser muito bem um rei aqui na Terra, na época que ele esteve aqui. Mas não, ele preferiu justamente ao contrário, fazer ao contrário, usar essa inteligência, essa sabedoria, essa humildade e compartilhar isso com as pessoas à sua volta. E mais do que isso, Gandhi até ele fala, né, numa passagem dele, no texto dele, ele fala que se perdesse todos os textos do mundo, né, todos os livros, mas que sobrasse apenas, né, o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. E isso é tão verdade, isso é tão importante de tudo que Jesus fez, mas aí é isso que a gente precisa ter em mente. Hoje a gente tem a ideia do Sermão da Montanha, e ele é valioso para nós, mas ele é valioso por quê? Porque Jesus, tudo aquilo ali que ele falou, tudo ali que ele proclamou ali no Sermão da Montanha, ele vivenciou. E isso é o mais importante. É por isso que nós estamos aqui há mais de 2000 anos conversando sobre os seus ensinamentos, sobre tudo aquilo que ele fez. Porque ele não só pregou, ele só não disse, ele vivenciou tudo aquilo. E isso é importante. Isso que faz com que haja essa diferença e que cada um possa, no momento oportuno, responder por esse chamado, renascer, né, novamente, né, procurar enxergar aquilo que realmente é valioso para cada pessoa, cada um tem o seu momento. Hoje, talvez, por um momento, por um motivo, por uma escolha, a pessoa ela tenha um outro querer, ela se sinta bem numa outra situação, e é de se respeitar, como Jesus também fazia. Jesus ele falava, vem e me segue. Mas ele não falava, puxava pelo braço, ele não obrigava, ele falava, vem e me segue, senão você vai ver. Não, ele não falava isso, ele convidava com amor, vem e me segue. Se você não queria, beijo, me liga, eu tô por aí, qualquer coisa você me chama. Era assim que Jesus fazia. Né? E a gente pode ter, lógico, a gente não tem a evolução de Jesus, a gente não vai fazer como Jesus fez, mas de acordo aqui com o nosso quadradinho, com o nosso cercadinho, a gente pode fazer. E quando a gente trabalha esse mal que ainda existe dentro da gente, a gente procura trazer um pouquinho de luz para ele. E quando a gente já trabalha essas virtudes em favor do próximo,
né? E principalmente respondendo em situações adversas, onde o mal ele prevaleceria, e a gente já consegue trazer um pouquinho de luz, já consegue trazer um pouquinho do bem, né? Quando de repente há uma situação onde todo mundo vai se deixar levar pela ansiedade, quando você começa a ser um pouco mais paciente, quando todo mundo vai se deixar levar pelo medo, você vai ser uma pessoa que vai apresentar mais coragem, mais fé, e isso já indica que você está seguindo um caminho melhor. E as pessoas vão perceber isso. E no momento oportuno, elas vão enxergar isso dentro da gente, e no momento certo, a espiritualidade vai ajudar elas a fazer com que elas façam reflexão daquilo que seja melhor. Sem a gente precisar obrigar, sem a gente precisar discursar, sem a gente precisar fazer nada. Na maioria das vezes, a gente consegue conquistar, fazer a pessoa refletir através do quê? Dos nossos exemplos, da nossa vivência, de como nós estamos vivendo e encarando a nossa vida. É a partir daí que as pessoas vão ver. A pessoa vai falar, nossa, a pessoa ela tomou essa decisão, né? Nossa, às vezes a gente não vê isso, né? Às vezes aquela pessoa está numa situação tão difícil e ela está numa fé, numa confiança assim, você fala, nossa, que fé essa pessoa tem, né? E isso vai inspirar a fé em nós. Então é essa luz da qual Jesus estava falando no começo da lição que Emmanuel nos traz belamente aqui através dessa lição, de acendermos essa luz que está dentro de nós para que ela não fique acesa só para nós, mas sim para as outras pessoas, sempre esperando o bem, a ajuda, e assim a gente vai estar contribuindo nesse trabalho de Deus e Jesus da espiritualidade, de fazer com que o bem um dia prevaleça aqui na Terra. Cada um ao seu modo, cada um ao seu jeito, cada um ao seu tempo, mas a gente é sim capaz de fazer, mesmo que pouquinho em pouquinho, ajudar esse trabalho da espiritualidade em propagar o bem ao universo afora. Então é isso que a gente queria conversar com vocês, espero que tenham gostado. É uma lição muito importante, uma lição além de bonita, ela traz uma reflexão e um conhecimento muito grande para nós, de como a gente pode estar aí nas nossas convivências, nos nossos trabalhos, nos locais onde a gente está, como a gente pode estar aí trabalhando bem em prol, não só de nós, mas principalmente do próximo, das outras pessoas, e a gente vai ver o quanto esse bem que existe em nós vai brilhar ainda mais. Espero que tenham gostado, desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada para todos, e que possamos nos encontrar mais uma vez na semana que vem. Estará então, que Deus e Jesus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, uma semana muito abençoada a todos.